Está na hora da gente parar de tratar a reforma tributária do consumo como algo do futuro, reforma tributária no agro, o que muda de verdade para quem planta. Bom, a reforma tributária do consumo, que foi aprovada em 2023, ela vai mudar bastante toda a maneira como as empresas vão apurar os impostos. Então a gente está falando aí de mudança em si dos tributos e contribuições. Não vai mais existir o ICMS, o ISS, PIS e COFINS, etc. E vai passar a existir o IBS e o CBS. O problema é que isso já começa no ano que vem. A gente estava vivendo um cenário de pouca regulamentação, de algo que começou a nascer ali no final de 2023, lá em 20 de dezembro de 2023, mas na prática a gente não estava numa correria porque não estava sabendo como que de fato isso ia acontecer. O problema é que agora, o cenário que a gente está vivendo hoje é completamente diferente. Já existe regulamentação, já está tudo pronto, já sabemos as alíquotas, já sabemos os formatos e a gente está há 3 meses do ano que vem, onde começa já o novo formato de transição desse regime de apuração dos impostos, onde a gente vai conviver tanto com o modelo atual como com o modelo da reforma tributária do consumo. E as principais mudanças que impactam o agro, elas têm a ver com não cumulatividade, formas de apuração das entradas e dos créditos que vão acontecer no novo modelo. A gente sabe, e aí vamos focar agora um pouco mais na agricultura, as apurações vêm ocorrendo considerando sempre não cumulatividade, e que, se você for parar para pensar, a não cumulatividade ela é já muito parecida com o modelo que a gente vinha buscando de IVA, que é Imposto sobre o Valor Agregado. Porque a não cumulatividade, o conceito é exatamente esse. Você toma crédito dos teus insumos na entrada e aí depois apura na tua saída, na sua venda, a alíquota e você paga a diferença. Ou seja, você vai pagar em cima do que você agregou de valor. Então a não cumulatividade, ela é conceitualmente um IVA. Ok? Então, só que o modelo atual ele vem para simplificar, porque a gente tinha um formato extremamente complexo de tomada de crédito, onde dependia do produto, dependia do regime de apuração do seu fornecedor, existiam diversos fatores ali que você precisava de fato conhecer para você ter direito a tomar aquele crédito. O principal deles é que você, para tomar os créditos, tinha que estar aplicando aqueles produtos e serviços adquiridos na produção em si, mas já nesse novo regime, na nova estrutura, com a reforma tributária sobre o consumo, isso fica de uma maneira mais simples. Toma-se crédito nas suas entradas e você tem o valor da tua saída e você vai pagar basicamente em cima da diferença que é o seu valor agregado. Agora sim, claro, mudam-se alíquotas e principalmente falando do agro, nós tínhamos um ambiente onde você pode tomar os créditos da entrada e na sua saída você tinha vários incentivos. Então você tinha ali isenções ou caso de alíquota zero, a depender se era o produto para exportação, seja direta ou indireta, ou para venda no mercado interno, com alguns destinos específicos ali, produção de ração animal, consumo humano e etc. Mas existiam sim vários incentivos fiscais e que nessa nova estrutura ainda não existem incentivos como esses que existiam. Existem outros. Então, ali, impacto na carga tributária no setor, vai haver sim algum e depende do produto que tu vende, depende da forma que você comercializa. Então, ainda para dizer se a carga vai aumentar ou diminuir, depende do cenário. Mas, em vias de regra, a maioria das cadeias produtivas da agricultura terão sim um impacto de maior carga tributária. Um outro ponto que é muito importante a gente trazer sobre grandes mudanças que estão acontecendo é sobre a forma como, em primeiro lugar, você tem direito ao crédito e você faz de fato o recolhimento, que é o chamado split payment. Eu não vou me aprofundar aqui de como de fato podem ser os casos do split payment, como que é feito o pagamento no detalhe, porque existem cenários, existe cenário onde o fornecedor paga, o cliente paga ou até um terceiro paga. Existem cenários para isso. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais sobre esse tema split payment, me fala aqui nos comentários que a gente monta um vídeo sobre isso. É um assunto realmente que tem várias nuances e detalhes que são relevantes, mas o que vale a gente saber hoje é o seguinte: o que basicamente muda é que a partir de agora
o pagamento ele é destacado de quem está pagando. Ou seja, o pagante, o adquirente, parte do valor ele vai destacar e já recolher para o governo. E o crédito ele é gerado a partir do momento que o imposto está pago. Imposto ou contribuição está de fato recolhido. A partir dali é que vai haver o direito a crédito pelo tomador do serviço ou do comprador do produto. Então, assim, em relação às alíquotas já estão definidas, as reduções das bases já estão definidas para os produtos, seja produtos da cadeia de produção da cesta básica, que tem um regime especial de redução de alíquota, seja da cadeia produtiva do agronegócio, que também tem uma redução já definida e regulamentada. E que pode chegar ali a reduções de 60% ou até redução total da alíquota, tá? A depender de se está, como eu disse, de qual segmento que a gente está falando dentro do agronegócio. Uma coisa que é muito importante trazer, que inclusive foi muito dito nos últimos congressos que eu estive presente, onde a Receita Federal vem trazendo e explicando aos contadores, ao público em geral, como que será feita essa transição, é o seguinte: a Receita Federal está revendo todos os incentivos fiscais que existem nos setores. E que basicamente qual que é a estratégia? Num primeiro momento, não contem com nenhum dos incentivos que hoje existem. Eles estão retirando os incentivos para avaliar quais serão feitos no futuro. Ou seja, nesse primeiro momento, o que a gente tem de incentivo? Basicamente nenhum, além dos que já estão regulamentados. Os que nós tínhamos todos para o novo regime de apuração não existem mais, ok? Então, lembrando, as mudanças principais que estão acontecendo estão ocorrendo no método de apuração, método de tomada de crédito e nas alíquotas em si. Agora, que de fato nós continuaremos tendo créditos na entrada e apuração na saída, isso sim, agora de uma maneira mais simplificada, agora há um método de recolhimento diferente, que é na estrutura do split payment, e que sim, a carga tributária tende a estar um pouco maior do que é atualmente. Tá, mas por que a gente tem tanta pressa e por que a gente agora está tão agoniado, falando sempre com as empresas, os produtores, para acelerar o processo? É porque o governo está prevendo e implantou uma estratégia de transição que ocorrerá de 2026 até 2033. Mas 2026 é daqui a 3 meses. Falta muito pouco tempo para a gente começar esse projeto de transição. Esse projeto de transição ele se inicia em 2026, onde haverá o início da apuração e envio de declaração acessória e emissão de nota fiscal já com a estrutura do IBS e do CBS nelas, mas não vai haver nenhum recolhimento em 2026 desses impostos e contribuições. A partir de 2027 até 2033, aí sim, nós vamos conviver com os dois regimes tributários. Tanto o anterior, com PIS e COFINS, ISS e ICMS, tanto com o novo, com o CBS e IBS. Ou seja, nós teremos apuração de todos esses tributos e contribuições na mesma nota fiscal, no mesmo período nas companhias. Então, onde que está a pressa? A pressa está em precisamos ter nota fiscal preparada para ter estrutura dos dois modelos dentro da nota, então você vai ter que destacar lá o que é o ICMS, assim como o que é o IBS. Nós temos que nos preparar para fazer os recolhimentos dos novos tributos e contribuições já a partir de 2027 e precisamos preparar os ERPs, precisamos preparar todas as declarações acessórias, os contadores têm que estar muito prontos, a equipe de declaração acessória de informação contábil precisa estar muito pronta para montar essas informações já a partir de 2026. A pressa que a gente está trazendo, nós do setor contábil, para os empresários, é porque, na realidade, daqui a 90 dias, basicamente, a gente já começa a ter que ter emissão de nota na estrutura nova e com apurações adequadas dos novos impostos. E eu chamo a atenção para esse momento. Eu vinha, inclusive, de um ano para cá, até com uma certa tranquilidade sobre o assunto, mas com certeza nesse segundo semestre de 2025 a gente está acelerando muito nessa maturidade, nos estudos, nas evoluções sobre a implantação do novo regime tributário sobre o consumo. Então, a gente está trazendo essa visão e essa necessidade de extrema atenção e pressa e prioridade em preparar as empresas, preparar os ERPs
para que de fato a gente tenha a implantação já a partir de janeiro dessas informações da maneira adequada. Então aqui a gente está falando de revisão de estratégia tributária, revisão de estrutura de holdings patrimoniais, alguns planos de sucessão, diversas estratégias vinculadas tanto ao âmbito fiscal como tributário, elas precisam ser revistas de imediato e elas precisam começar a ser implantadas já a partir do ano que vem. Então, sim, é um momento de urgência, é um momento onde nós temos que tomar muito cuidado. Não adianta a gente achar que a Receita Federal vai dar muito prazo. Há um ano atrás a gente tinha aí um cenário de baixa regulamentação, mas no momento nós estamos já com regulamentações completas sobre o assunto. Então, não dá mais para dizer que a gente não conhece a regra do jogo. A regra do jogo existe, ela está comunicada, ela está exposta pela Receita Federal, ela está normatizada, e cabe agora às empresas implantarem de fato as regras que estão aí claras e publicadas. Está na hora da gente parar de tratar a reforma tributária do consumo como algo do futuro, algo distante, uma teoria que a Receita Federal está tentando implantar, mas que está distante, que não vai nos impactar. Isso vai nos impactar já de imediato. Então, para as empresas e os agricultores que estão de fato hoje operando num planejamento tributário, numa estrutura, olhando apenas o modelo atual de tributação, precisa correr e precisa se ajustar ao novo modelo e se preparar para essa transição. Então, se você não quer ser pego de surpresa, me acompanhe aqui nos próximos vídeos que eu vou tratar como lidar com isso no dia a dia do agro.